Amém? Amém. Contudo, é necessário irmos dar numa ilha. Contudo, é necessário ir darmos em uma ilha. É necessário chegar lá, né? Amém? Mas vamos ver o que tem pra gente chegar lá. Inclina sua cabeça, vamos orar. Nessa oração, peço ao Senhor para falar com você, amém? Amém. Senhor Deus eterno, Pai, estamos de novo na Tua presença, Senhor. Te pedimos a Tua palavra, abre a porta da Tua palavra. Que esses corações que estão aqui nesta noite possam ser tocados pelo Teu Espírito, de alguma maneira, Senhor. Para que haja cura, para que haja mudança de vida, Senhor, para que haja esperança. Às vezes, Senhor, as lutas e as dificuldades nos tiram a esperança, o medo nos tira as forças e a derrota é certa. Por isso, ajuda-nos nesta noite a entrarmos na Tua presença, Senhor. E que a Tua presença fique conosco, não somente aqui nesse lugar, mas no nosso dia a dia. Que essa esperança, que essa presença venha habitar conosco. Ensina os seus filhos, Senhor, a caminharem diante da Tua presença, a sentirem a Tua presença. E que nenhum deles venha perder a esperança. Então, se alguém está assim aqui nesta noite, Pai, recupera nele a esperança, porque sem a qual nós não conseguiremos chegar lá. Ajuda-nos nesta noite. Ajuda-nos. Amém. Amém? Alguns conhecem essa história e eu vou fazer um parafraseado da história. Eu queria que quando eu estivesse falando da história, você pensasse que você é um personagem. Coloque dentro desse barco. Paulo está indo para Roma. Ele vai ser julgado em Roma. Se coloque dentro desse barco, junto com Paulo. Tinham 200 e poucas pessoas dentro desse barco. E você é uma dessas pessoas. Dentro desse barco. Preste bem atenção que tem duas coisas que acontecem dentro desse barco. A primeira é que Paulo está sendo levado para ser julgado em Roma. Ele é cidadão romano, por causa do Evangelho, ele vai ser julgado. As demais pessoas não são como Paulo. Paulo é uma testemunha ali dentro. Há o capitão, há os soldados e há outra parte da tribulação, os marinheiros. E junto com Paulo, que é prisioneiro, há também outros prisioneiros. Imagine que você está nesse barco, eu estou, você, todos nós estamos dentro desse barco, junto com Paulo. Mas só Paulo tem o comportamento que Cristo espera que tenhamos. Deus só fala com Paulo. Deus dá a Paulo uma visão. Há momentos que, na história, que o capitão, né, ele vai e toma a frente, eu vou fazer, eu vou levar até lá o barco, eu vou fazer chegar. Os marinheiros acreditam, mas Paulo se levanta e fala assim, olha, é melhor ficar aqui, a gente saiu, é melhor ficar em Creta, porque senão a viagem pode complicar. Mas ninguém ouve Paulo. Nós não ouvimos Paulo. Ouvimos o capitão.
E aí o capitão toca o barco. Só que quando o barco sai, ele vai costeando, costear é pela beirada, né? No continente, ele vai costeando, né? Ele começa a entrar nas dificuldades, ele começa a ter dificuldades. Paulo, porém, não se levanta em nenhum momento para fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Eu avisei. Ele não faz isso. Não mostra aqui, mas mostra que Paulo está intercedendo por essas pessoas, pela nossa vida. Sempre tem um Paulo no meio de nós. Pode ser você, pode ser eu, que está intercedendo pelas nossas vidas. E nós pensamos que tudo está perdido. Como aquelas pessoas começaram a ficar desesperadas. Não deviam ter ouvido o capitão. O mar escureceu, o mar começou a bater, e agora as pessoas, porque não ouviram Paulo, têm que pôr as coisas para fora do barco, ou seja, vão começar a perder as suas coisas. E talvez você seja um personagem desse barco, você seja lá dentro, e você começa a perder algumas coisas. Você tem que falar assim, poxa, mas vou ter que perder isso. Eu lembro que quando eu ouvi uma mensagem uma vez, alguém falou assim para mim, haverá perdas. Né? E eu lembro que na outra semana eu perdi meu emprego. E aí comecei a perder um monte de coisa. Perdi minha casa. Né? Perdi bastante coisa. Então, porque eu estava nesse barco, né? Nós estamos nesse barco. Porque esse barco, a Bíblia diz assim, é necessário chegar lá. Ou seja, se nós estamos no barco, é porque é necessário. Entendeu? E nem sempre as coisas vão estar bem. O barco, ele fala daquilo que te conduz a um lugar. É um meio de transporte. O barco, para mim, para você, pode ser onde nós estamos, no mesmo barco, na mesma oração, na mesma família. E aí, na medida que a gente vai caminhando na vida, a gente vai, usando o termo aqui, margeando lá o continente, a gente vai tendo os problemas. Paulo era o quê? Prisioneiro. Porém, Paulo era o quê? Cidadão romano. Equivale a ser americano. Tá? Ninguém, acho que nem a Europa tem tribunal suficiente para condenar um cidadão romano. Um cidadão, cidadão americano. Nem a Europa, acho que nem a Europa consegue condenar um cidadão americano sem ter problema com os Estados Unidos. Ninguém consegue. Roma era igualzinho. Ninguém conseguia pôr a mão no cidadão dela, a não ser ela mesma. Amém? Paulo, com isso, sendo romano, ele tinha um direito. Certo? Provavelmente os demais prisioneiros não tinham o mesmo direito que Paulo. Mas Paulo também era prisioneiro. A Bíblia diz que nós todos somos prisioneiros de Cristo, né? E diz que, como Paulo, nós temos direitos. Então é importante quando você está dentro de um barco e você vê que está tudo afundando, você lembrar que você tem direito. Lembrar quem você é na hora da tribulação faz toda a diferença. Você vai começar a gritar. Vai ficar feio. As pessoas começaram a gritar. Imagina o mar batendo, né? O barco igual papel, um barco grande, para ter 300 pessoas lá dentro, é um barco grande. Começa a parecer que é um papel. E aí as pessoas começam a gritar. Paulo tem que ficar de pé, subir no caixote, levantar o braço e falar, vocês já jogaram tudo que vocês tinham. Já perderam tudo que vocês tinham para perder. Mas eu vou falar duas coisas. Vocês deveriam ter me escutado quando eu disse para não seguir em frente. Agora é tarde. Mas nós vamos daqui para lá. E nós vamos chegar lá, porque é necessário. Guarde isso, é necessário chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas, se vocês tivessem ouvido, ninguém vai perder a vida. Mas o barco
não vai salvar nada. Depois que passa a tempestade, o barco fica à deriva. Porque perde o remo, o mastro, perde tudo. O leme, o mastro, perde tudo. E aí eles ficam à deriva. E quando um barco está à deriva, a população dele fica o quê? Depressiva. Ninguém quer comer, ninguém quer beber. Todo mundo quer o quê? Esperar a morte. Então, quando você está numa luta, você está gritando. Ou você está como Paulo, calmo. Depois que passa tudo, ou você está como Paulo, confiante, ou você está como os demais, esperando a morte, esperando o pior. Aí Paulo vê a situação dele e fala assim: ei, gente, espera um pouquinho, vamos comer. Pega o pão, parte, dá graça e começa a comer o pão. Aí os demais olham para Paulo e falam assim: poxa, se ele está comendo, é porque ele acredita que vai chegar lá. Então, começam a ter um fio de esperança. Aí com esse fio de esperança é o suficiente para que eles cheguem lá. É necessário chegar lá. Quando a Bíblia fala assim, é necessário, é porque você vai passar. Você precisa passar. Porque faz parte de algo na sua vida. E daí para frente, veja só, ele tá indo ser julgado, ele está indo para um tribunal, ele não tem que passear de barco. E isso não tira dele a vontade de chegar lá. Por que será? Porque Paulo acreditava que Deus ia livrar ele de algum momento, ele tinha esperança. Nós temos aqui, vários de nós que estão aqui essa noite, nós somos pessoas com idades diferentes. Pode ser que eu tenha mais esperança do que você que é jovem. E pode ser que você que é jovem tenha mais esperança do que eu que sou menos jovem. Velho é feio, né? Menos jovem. A realidade é que se você perder a esperança na sua idade ou na minha, ou em qualquer que seja a idade, como que fica a vida? Porque, por ser cristão, pode ser que eu seja o Paulo da situação. Por ser cristão, pode ser que você seja o Paulo da situação. Você que tem que gerar esperança no outro. E já parou para pensar que, às vezes, quando está tudo ruim, as pessoas chegam próximas de você, nunca para uma palavra para animar, mas uma palavra para derrubar você? Tirar o restinho de esperança. Então, no barco, procure pessoas como Paulo, que vão te dar o quê? Esperança. Porque se você ficar ouvindo na hora do desespero as pessoas, sabe o que você vai fazer? Você vai agir como um grupo agiu ali. Vai querer pular no mar. Você vai achar que o mar é mais seguro do que estar no barco. Aí vai o Paulo de novo lá se manifestar, né? Ó, pessoal, peraí. Se esses descerem, eu não posso garantir a vida deles. Ou seja, fora do barco não há garantia que eu e você vamos sobreviver. Fora da salvação, nós não vamos sobreviver. Se você está sentindo as batidas e os efeitos que causam, porque imagina um barco agitado, você fica enjoado, dá dor de cabeça, dá desespero. Passei 5 minutos de turbulência no ar, obrigado. 5 minutos, um avião transcontinental, um avião de, se brincar, uns 200 metros, né, que é o transcontinental. E parece que ele é papel. E é legal que as pessoas estão tudo dormindo, né? Aí quando começa a balançar, gente, é uma gritaria. Aí cai um monte de máscara assim de cima, tá? Ouvindo daqui pra lá. Corta a tela do cinema, corta as luzes, as lâmpadas do chão, corta tudo, fica uma escuridão, fica assim umas lampadazinhas assim no chão. Parece a sala da fama, a fama pra morrer. Aí vai acordando e morre. Só que, tipo, a minha irmã tava comigo desesperada, eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, meu, não vai cair. Deus vai me trazer do outro lado do mundo para cair, derrubar meu avião no meio do mar, estava no meio do mar. Vai cair. Entendeu? Porque eu sabia que eu tinha que chegar, né? Eu sabia que eu ia chegar porque Deus havia dito para mim que eu ia chegar lá.
E eu estava no meio, como que vai cair o avião? Pode ser até que o diabo tentou derrubar o avião, né? Mas ele disse assim, ó, você vai chegar lá. Amém? Eu confiei que eu ia chegar. E cheguei. O avião balançou na ida e o avião balançou na volta. Porque quando passa sobre o mar, a superfície do mar não é como um continente, né? Ela é toda... Aí o avião... Não tem como. Não tem como. Só que você percebe que as pessoas estão vivendo e elas não se preparam para ou não estão, né, preparadas para o pior momento. Eu vi uma reportagem sobre os terremotos no Japão. Quando você vê uma tragédia, quando começa a ter algum problema, por exemplo aqui, num shopping, na rua, tiroteio, essas coisas, a gente olha, as pessoas saem correndo, batem uma cabeça na outra, até morre, né? Atravessam dentro do ônibus, o outro passa por cima. Lá não, eles saem caminhando. Eles saem caminhando. O terremoto começa de escala 7, 8. Estamos falando de prédio caindo, de carro, asfalto abrindo na sua frente. Eles vão caminhando. E se cair alguém na rua, ele vai ali, levanta a pessoa para ir de pé e caminha do lado da pessoa. Se a pessoa está um pouco desesperada, porque às vezes fica desesperado, eles acalmam e vão caminhando. Se abrir um buraco, ele cai dentro, mas ele vai cair calmamente. Vai ver o buraco que cai. Porque é uma regra, né? Será que você vai cair no buraco? Olha pro buraco que você vai cair. Pelo amor de Deus. Não sai correndo feito um doido, indo pra cima, pro lado, e cai no buraco e morre, e nem sabe o que você acertou. Pelo menos é o buraco que você vai cair. Né? E eles fazem isso, eles caminham. E nós fazemos o quê? Qualquer coisinha, começamos a gritar. A pessoa sai, ela não pensa em Deus em nenhum momento, ela entra no ônibus, ela esquece que a vida é muito frágil. Amém? E nós esquecemos que a vida é muito frágil. Nós achamos que Deus nos abandonou. O barco começa a balançar e você vê que Deus não vem desse barco. Né? Porque várias vezes na Bíblia a gente escuta ou lê, né? A gente não escuta, a gente lê, que as pessoas estão falando disso, né? O Senhor nos trouxe até aqui uma hora para matar de sede. Outra hora Deus trouxe você aqui para matar de fome. Outra hora Deus trouxe você até aqui, isso está na Bíblia, para matar você de frio. Fome, frio, sede. Olha, Deus, o que Deus é? Ele mata você de sede, ele mata de frio, mata de fome. Eu conheci uma pessoa, ela disse assim, eu não consigo entender, porque Deus é tão mau. Só crente, igreja batista, tem fundamento, ensinamento, fala assim pra mim. Deus é tão mau. Você acha mesmo? Uma moça de 23 anos, 24 anos, jogadora da seleção brasileira de handebol, sabe? Falou isso pra mim há 20 anos atrás. Deus é tão mau. Você acha mesmo? Sim. Porque se Deus fosse bom, Deus não permitiria pessoas na rua passando fome. Se Deus fosse tão bom, Deus não permitiria que elas morressem de frio. Deus é tão bom, né, que se Ele fosse tão bom mesmo, Ele não permitiria que elas tivessem filhos e os filhos delas morressem de fome, de frio. E que elas usassem droga, aí começou a fazer uma lista de coisas. E sabe quando você deixa a pessoa falar? Ela falou tudo que ela achava, ela terminou, olhou pra mim e falou pra ela assim, isso tem uma coisa que você está falando aí. Não é porque Deus quer isso. Não é porque seja a vontade de Deus. O que você está falando aí é porque as pessoas preferem morar na rua do que em casa. Como você sabe disso? Porque eu já conversei com pessoas que moram na rua. Eu já levei cobertor para pessoas que estão com frio. E já dialoguei com essas pessoas. Muitas vezes elas não querem cobertor. Muitas vezes elas não querem deixar de sentir frio. Muitas vezes elas não querem sair da rua, elas querem viver lá. Algumas querem porque de voltar para casa, elas não conseguem voltar porque decepcionaram a família. Outras não querem voltar porque casa é obrigação. Tem imposto, tem água. E a pessoa já desistiu. Outras desistiram da vida, outras pelas frustrações. Então as pessoas não querem. E é uma pesquisa recente, de cada 10 pessoas que moram na rua, 7 querem continuar morando na rua.
No grupo de 100, são 70. No grupo de 1000, são 700. No grupo de 10 mil, são 7 mil. No grupo de 100 mil, são 70 mil. No grupo de 1 milhão, são 700 mil pessoas querendo viver na rua. Entendeu? Então as pessoas estão na rua, num volume muito grande, que você vê em qualquer cidade que você vá, você vê pessoas na rua porque elas querem estar ali. Elas desejam estar ali. Elas se permitem ou não se permitem mais viver de outra forma senão essa. Certo? E você, para isso, é um passo. Você, para esse lado, é um pequeno passo que a gente dá. Por que isso? Porque a vida é difícil. Ficar dentro do barco significa ter a responsabilidade, tomar rédea da situação, ter firmeza nas decisões que você toma e fazer as coisas como tem que ser feitas. Isso tem que ter coragem, tem que ser homem, tem que ser mulher para viver assim, para enfrentar a vida de frente. É fácil desistir, é fácil gritar, falar, meu Deus, gritar. Todo mundo grita. Mas a questão é, vocês, esse barco estava pior, né? Só um ou dois lutaram, porque com Paulo tinha quem? Quem estava com Paulo no barco? Sabe, Thomas? Não. Quem escreveu Atos? Lucas estava no barco. E se você ler a narrativa, você vai ver que ele fala que todos, mas nós, mas Paulo, ele se inclui na narrativa, ele estava lá, dentro do barco. Né? Então você vê que 300 e pouco tinham 2 ou 3 como Paulo. O restante não sabia nem o que estava fazendo. Uns estavam indo contra a vontade. Então o que eu quero falar nessa noite é necessário chegar lá. Você vai chegar lá. Porque na salvação, diferente, você vê que chegaram lá, não importa como você chega, mas assim, eu vou chegar. Ontem, quando a minha neta foi em casa, eu comentei com vocês algumas coisas, eu fiquei surpreendido porque ela estava determinada nas coisas que ela tinha que fazer. E para uma criança de 3 anos, ter a determinação que ela tem, me chamou a atenção. Porque ela disse, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer... Talvez não desse para fazer tudo, mas tudo que ela se propôs a fazer, até o sol ela pediu. Um dia nublado, e tinha sol para ela. Então ela entrou na água, ela fez o balanço, me fez fazer o balanço, ela viu as coisas que ela queria ver, e depois devolveu com um sorriso. Não tem preço que pague isso. Entende? Por quê? Ela estava determinada. Então ela chegou lá. Né? Quando a gente está determinado, a gente